Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Essa semana estamos tratando sobre a comunidade cristã, a igreja, e onde nós vimos os seus fundamentos, e hoje a gente vai ver um contraponto dos fundamentos, que são os conflitos. Será que pode haver conflito na igreja? Como é que a gente resolve esse negócio? Se você tem uma Bíblia aí, abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 7. E vamos ler primeiramente o verso 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, no texto, a gente percebe que tem um clima de tensão aqui na comunidade de Jerusalém entre discípulos helênicos e judeus. Mas quem são estes discípulos? Os hebreus são cristãos de origem judaica, originários da Palestina, que falam aramaico. Os helenistas são cristãos de origem judaica também, mas originários da diáspora, daquele momento onde o povo foi expulso de Jerusalém, saiu pelo mundo afora. Isso é, então, as comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano, e até fora dele falam grego e leem a escritura em grego. Então nós temos um grupo distinto do ponto de vista cultural e do ponto de vista religioso, social, e há necessidade de integrar esse grupo na mesma comunidade. Eu acho que muito do que existe conosco, cada um é que vem de uma cultura diferente, Nordeste, Sul, Leste, famílias de um jeito, famílias de outro jeito, mais cedo ou mais tarde pode haver conflitos. O conflito necessariamente não é ruim, mas ele pode ser ruim. Então, o que vai provocar atenção, aparentemente, é que havia um problema na hora de distribuir as cestas básicas, e isso as viúvas helenistas especialmente perceberam ou notaram que havia uma certa demora ou até um esquecimento das suas necessidades. E o texto aqui vai ajudar a gente a entender qual é a proposta que a igreja deve ter num momento de crise. Então nós vamos refletir sobre essa comunidade e como é que os membros continuam o caminho de Jesus, dando então testemunho do projeto de Deus no mundo. Percebe? A necessidade é que precisamos de verdade não esquecer que temos um comprometimento com o mundo, com Deus e um com o outro. Comunidade. Então, há necessidade de diálogo entre os irmãos e é uma comunidade de servidores, recebe dons, e uma comunidade, então, que serve a Deus e recebe os dons e é trabalhada através do Espírito Santo. Então, 4 coisas para a gente tirar dessa comunidade. Primeiro, o aprendizado, na verdade, fala do próprio relato. A igreja aparece nessa história não como um quadro ideal de perfeição, que mais ou menos acho que a maioria das pessoas que estão fora de uma igreja imaginam que sejam. Eu também tive essa visão de quando eu conheci a igreja, daquela perfeição absoluta, anjinho, de asa e tudo na terra. Não é bem assim. Mas pode ser muito perto disso, viu, gente? Mas como uma comunidade real e normal, essa é a realidade da forma das pessoas se reunirem. Formada por homens e mulheres, onde as tensões, os preconceitos, as rivalidades, as invejas, os ciúmes marcam essa experiência diária da comunidade. Lembra, irmãos, que pelo fato de sermos pecadores e também vimos de culturas diferentes, mesmo nascendo no mesmo país, até na mesma cidade, você vai ter uma cultura familiar diferente. Então, não se assuste, não se decepcione. Isso é resultado das nossas limitações, da nossa finitude, que também fazem parte da nossa humanidade. Lembra? Difícil, e aí cabe aqui um ponto de referência, é quando a gente fala, como pastor, eu sou pastor, e fala, olha, você que é um cristão, não case com uma pessoa incrédula,
ou não casem com uma pessoa de uma outra religião. É preferível, é necessário que vocês dois estejam até na mesma igreja, não só no mesmo ramo, né? Existem muitos, mas na mesma igreja. Por quê? Porque você vai sendo formado por uma mesma proposta de vida. Isso vai diminuir muito os seus conflitos. E os valores vão reinar de maneira mais natural na vida destes. Né? Então a igreja não é uma comunidade de homens e mulheres perfeitos, mas é uma comunidade que está ou tende a estar em contínuo processo de conversão. De conversão no sentido não de converter-se a Deus todo dia, né? Não é isso, mas aquela conversão de formador de história. Né? Cada passo que ela dá formando a sua própria história, aprende de Deus, e cada dia aprendendo mais e se convertendo. Eu me converti muitas vezes nesses anos todos, quase 40 anos de vida cristã, porque Deus vai trabalhando em mim, e hoje Ele continua trabalhando, assim como está trabalhando em você que está me assistindo aqui, está me vendo e está tentando aprender e crescer. Amém, irmão? Espero que sim. Ontem eu falei, é difícil manter essa mesma vivacidade, essa a contingência de estar parando para assistir um devocional diário, mas vale a pena. Daqui 20 anos você vai achar que foi fantástico. Hoje talvez você pode passar sem, né? Mas você não sabe, você vai achar fantástico. O segundo aprendizado diz respeito à estrutura hierárquica da igreja, de como ela deve funcionar, né? Então existia uma estrutura hierárquica lá, os 12 eram os seus líderes, desempenhavam o serviço de orientação e direção da comunidade, e eles mesmos serviam as mesas, eles mesmos iam atrás, eles faziam visita e levavam as cestas básicas, e é por isso que a coisa azedou, né? Era muita gente, eram milhares de pessoas. Você vê que a primeira pregação de Pedro tinha 3.000 convertidos, não é? Então não dava para eles fazer, eles estavam tentando fazer, eles não sabiam, não conheciam, e essa situação trouxe uma mudança na igreja que foi boa. E essa mudança deve ser praticada hoje por nós, né? Então, eles eram as referências fundamentais. Quando havia problemas, os membros da comunidade recorriam a fim de resolver a questão dessas diferenças, né? De qualquer forma, fica explícito que, pela tomada de decisão que os 12 estão interessados não estão interessados, na verdade, em serem os seus reis, né, os seus donos, né? Eles, na verdade, estavam procurando envolver a comunidade no processo, fazendo com que todos participem na procura de soluções para os problemas comuns, como hoje. A igreja deve ter esse projeto. E nós buscamos isso no Monte das Oliveiras, talvez não fique tão patente para alguns, mas você faz parte do processo. Isso não quer dizer que você vai dar uma ideia e vai ser seguida, entendeu? Vai ser avaliada, vai ser vista e pode ser seguida ou não. Está preparado para isso? Não é? Então não fique tão preocupado com isso, mas se tem uma ideia, se tem um projeto, fale, né? A gente vai ouvir e vamos colocar em prática se for realmente o que é melhor. Não é? Já fizemos isso em outras situações e outras questões aqui. Terceiro aprendizado, revela a igreja como uma comunidade de serviço, né? A igreja está para servir, e se ela não servir, não serve, não é? Jesus mesmo vem para o mundo e fala, eu vim para servir, não para ser servido, né? E ele fala aqui, escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo, cuja missão é o serviço das mesas. O que é? Fazer o trabalho. Mas eu vou fazer sozinho? Puxa vida, essa é uma pergunta complicada, né? Às vezes as pessoas vão amadurecendo lentamente e os conflitos às vezes não trazem essa maturidade. Por quê? Porque eu não olhei para o conflito de maneira madura, de crescer, de ver, de sentir, de perceber as necessidades que aquele conflito pode ter revelado, né? Na verdade, esses homens que vão ser escolhidos aqui, e foram escolhidos, eles vão aparecer em outros momentos das cartas e também dos textos bíblicos, e falando já no outro processo, já estão ligados à palavra do que à mesa, já está no processo de crescimento e
de uma nova turma chegando, né? De qualquer forma, nada invalida essa verdade. A comunidade cristã é uma realidade que tem no centro da sua dinâmica o serviço, seja o serviço da palavra, seja o serviço da assistência aos irmãos mais pobres. E por último, ele vai dizer o seguinte: o quarto ensinamento que a igreja nos mostra tem a ver com o papel relevante que o Espírito Santo tem nas crises de crescimento, ou em qualquer crise na caminhada da comunhão e da comunidade cristã, né? Ele vai dizer assim no verso 3: mas, irmãos, escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Aqui não é uma questão bombástica no sentido daquele que sabe mais, ou que tem uma revelação especial, ou não é nada disso. É aquele que consegue entender a vontade de Deus e praticá-la. É aquele que é obediente, e a obediência dele fala tão alto que a gente enxerga Deus nele. Esse é o poder do Espírito Santo revelado na vida do cristão. Há parâmetros e requisitos para se exercer o serviço numa igreja. Homem e mulher de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Não é? Então, a ideia aqui é que essa revelação de Deus debaixo de uma dificuldade traga a graça que eu e você precisamos. Que os conflitos na igreja, dessa comunidade de fé, nessa comunidade de santos, seja de fato a representatividade de Deus na terra. Então, queridão, que eu e você possamos não apenas desempenhar, mas viver isso nas nossas vidas de uma maneira que agrada a Deus e que agrada o irmão, porque estaremos sendo honestos e justos com eles o tempo todo. Que nós possamos então olhar para o céu e ver a verdade de Deus revelada na nossa vida, e a gente viver isso vai trazer muita alegria para você. Que Deus te abençoe, que seja um dia repleto da graça de Deus e que essa comunhão, essa comunidade dos santos na igreja te faça muito bem e você a eles, em nome de Jesus. Amém e amém.